E hoje, no programa, nós teremos uma convidada muito especial, cuja história é uma trajetória de muito propósito, recheada de reinvenção, solidariedade e que foi transformadora, que fez com que ela transformasse o esporte em combustível, não só para o corpo físico, mas para a alma. Júlia Nakagawa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite, Ana Luísa, e fiquei emocionada com a sua apresentação. É um pouquinho, né, do que eu sei da sua história, mas inclusive eu queria saber mais. Eu queria que você contasse do comecinho mesmo, a sua trajetória de sedentária até triatleta, como que foi essa mudança, né, esse ponto de virada que você disse. Tá. Bom, eu fui bancária por 32 anos. Fui sedentária até os 50 anos. Fui paraquedista aos 51, maratonista aos 54, montanhista aos 56 anos. Aos 60 anos eu entrei no triatlon. E essa foi a virada de chave na minha vida. Porque, como toda bancária, é trabalho, 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 metas, e o esporte não tinha espaço na minha vida. A sua rotina já era exaustiva. Já era exaustiva. Mesmo estando quase que sentada. Exatamente. Eu ficava driblando o tempo entre carreira, vida familiar e lazer, que era pouco. E todos os anos a médica do trabalho me cobrava da minha letargia. Eu tinha a resposta na ponta da língua. Doutora, eu não bebo, não fumo, durmo cedo, me alimento bem, tenho o direito de fazer nada. E ela... Preciso, né? Exatamente. E ela retrucava. Você parece aquele carro novo, que não sai da garagem, nunca tomou chuva, nunca engatou uma quinta marcha. Um dia você pode precisar de um motor e ele pode falhar. Até que um dia, o meu filho foi fazer um curso de paraquedismo. E eu, como toda mãe zelosa, eu fui lá ver se era seguro. Uhum. Ana querida, em pouco tempo estava eu saltando e voando a 200 km por hora. Eu praticamente perdi o juízo. Eu me apaixonei pelo paraquedismo, porque eu achava que só um esporte com tanta adrenalina poderia acalmar a vida agitada de uma gerente de banco. E durante 7 anos eu fui muito feliz no paraquedismo. Lado a lado com seu filho. Lado a lado com meu filho. E por que que eu me apaixonei pelo paraquedismo? Porque ele me trouxe muitos ensinamentos que eu trouxe para a minha vida pessoal e na profissional também. Era muito comum as pessoas falarem: nossa, que coragem, você não tem medo. No paraquedismo nós temos um ditado, que a coragem não é a ausência do medo, é o domínio dele. E como a gente faz para dominar o medo? Então nós precisamos conhecer tudo, aprender muito. Isso é conhecimento. Nós temos que treinar muito e temos que praticar. Isso é para conseguir habilidade. E nós temos que ter muito conhecimento e para tomar as decisões no momento certo. Isso é atitude. Então isso eu levava, era praticamente a gestão do conhecimento que eu praticava lá no banco. Conhecimento, habilidade e atitude. Então você já tinha essas estratégias meio que sem saber, né? Sim, sem essas habilidades colocadas em prática nas estratégias. Exatamente. E isso reforçou mais ainda no paraquedismo. E outra situação. O paraquedismo, ele não é um esporte dos louquinhos que se jogam lá de cima. Na verdade, tem que ser muita segurança o tempo todo. Exatamente, muita disciplina, Ana. Então, um esporte que exige tanta disciplina, antes de subir no avião, fazer todo o cheque, verificar se o capacete está afivelado, o altímetro ligado, todos os equipamentos firmes, só assim nós entramos no avião e antes disso nós fazemos toda a revisão do nosso salto, em que altura que nós vamos
acionar o paraquedas. Então, isso é um esporte que exige muito domínio mental e físico também. Mas mesmo com todos esses ensinamentos, eu não conseguia evoluir no paraquedismo. Tem níveis, claro. Como que funciona isso? Sim, são vários níveis, né? A categoria A, B, C, D, isso daí depende do número de saltos e também no domínio em alguns exercícios. E eu não saía da categoria A. Por quê? Porque eu não tinha músculos e nem força. E o paraquedismo, assim como todo outro esporte de performance, exige isso, né? Então não é só o equipamento que tem que ser levado em conta. O Exatamente. corpo demanda muito do corpo. Demanda muito. Foi aí que eu entrei para a academia. Por um motivo maior. Sim, é porque aí eu tinha um propósito. Eu queria ser uma boa paraquedista. E não apenas, quero ganhar músculo ou quero emagrecer. Era diferente. Então, eu peguei firme na academia. Então, o paraquedismo foi o que me levou para o esporte. Para, de fato, mexer o corpo no geral, né? Você pode ser. Sim, bem isso. E lá na academia, eu conheci o pessoal da corrida. E um dia eles me convidaram para um revezamento de 3 quilômetros. E como tinha faltado uma pessoa, me substituíram. Aí eu resolvi treinar, né? Porque era uma corrida de revezamento por equipe. Não vou fazer feio. Para não prejudicar o pessoal que está lá treinando. É claro. Eram só 3 quilômetros. Mas durante o treino, foi assim uma desgraceira, sabe? Eu caí, ralei os joelhos, tive bolhas, cãibra. Teve tudo para desistir. Um cachorro de rua me atacou, tive que tomar soro antirrábico na barriga. Parecia que o universo conspirava contra mim. Eu pensava, os céus do paraquedismo é mais seguro do que as pistas de corrida. Mas sabe, depois que eu terminei esse revezamento de 3 quilômetros... Que parecia infinito. Olha, veio uma sensação assim de empoderamento, de alegria, de pertencimento a um grupo, sabe? Tirando foto com a medalha no peito, uma banana na mão, uma cena que eu achava patética, né? Mas olha, a partir desse dia eu não parei mais. Aí das corridas de 3 quilômetros eu fui para as de 5 quilômetros, 10 até as maratonas. E a corrida ela se juntou a uma outra paixão, que era viajar. Eu conheci muitos lugares aqui no Brasil através da corrida. Bonito, Fernando de Noronha, fui para o Rio, São Paulo, Santa Catarina, para fazer essas corridas. Depois eu fui para as corridas de trilha, Guartelá, fui para lugares lindos, incríveis. Lugares lindos. Então você estava vendo de uma outra forma. Não só aqui no turismo no Brasil, mas também eu sempre que eu ia viajar, eu procurava alguma corrida para juntar interessante, para juntar, ou vice-versa. Tinha uma corrida, então vamos aproveitar, viajar para aquele lugar. E sempre tinha um desafio a superar. Correr no deserto do Saara, o deserto mais quente do mundo. Correr no deserto do Atacama, o deserto mais alto do mundo. Machu Picchu, no Peru, experimentar, correr numa altitude a quase 3.000 metros de altitude. Amsterdã. Outra muito legal foi do fim do mundo, na Patagônia Argentina. Eu queria experimentar correr no gelo e na neve. Então, a corrida foi a receita perfeita para uma maraturista. Legal, gostei desse paralelo. Você se considera uma maraturista? Se considerava? Eu me considerava uma maraturista. E falar, eu não era eu fui maratonista por 2 vezes.
Quais maratonas que você completou? Eu completei. A primeira eu vou contar como foi bem cômica. A segunda foi aqui no Brasil, foi em Curitiba. É considerada uma maratona bem técnica, com muita subida, a chegada é numa subida. Preparo é muito específico, hein? Sim, mas eu me preparei e fui bem. A minha primeira maratona foi sem querer. A gente estava indo... São tantos acasos, né, que te trouxeram para esse caminho. Esse esporte, ele combina com acasos, né? E eu e mais 3 amigas, nós estávamos indo para a Noruega, para a Escandinávia. Aí nós descobrimos que no dia que a gente estivesse lá em Oslo, ia ter uma maratona. E só valia os 42 quilômetros. 2 amigas e eu, iniciante como eu, nós resolvemos que nós íamos correr um trecho do percurso e depois nós estudamos ali o mapa e vimos que tinha uns carros naquela distância, né? Quando nós chegamos na mata fechada, com a trilha estreita, nós perguntamos... Não era urbana essa Não, era na natureza, hein? Era na natureza. E o início era num parque bonito, lago, né? Vai ser fácil, né? Chegando lá, a gente vai pegar o táxi e vir embora. E quando nós chegamos lá, nós perguntamos para a organização do táxi. Eles riram de nós. Do tipo assim... Você está começando querendo parar, né? Nós estávamos no quilômetro 18, mais ou menos, né? E aí eles perguntaram, você sabe que vocês estão correndo a maratona da Grande Floresta da Noruega? Sim. Claro, estou totalmente ciente. Só que os carros que nós vimos no mapa eram a ambulância e os bombeiros. Então não tinha essa opção. Ana, como nós fomos fazer uma burrada daquela? Mulheres acostumadas com planejamento e gestão, implorando para os bombeiros para nos levar de volta. Nisso, passou um velhinho trotando com 2 bastões. E o bombeiro nos falou, aquele, se pedir, nós levamos de volta. Vocês não. Uma olhou para a outra e... sem nenhuma palavra, nós voltamos a correr, trotar, caminhar. Mas finalizaram. Finalizamos. Também depois dessa chamada, né? Pois as palavras nem sempre convencem, mas o exemplo arrasta, né? Na hora que nós vimos aqui. Ele mostrou nitidamente que vocês podiam. Exatamente. Ou caminhar. Agora vocês nem acreditassem, talvez? Não, nós não acreditávamos, nós não sabíamos de nosso potencial, né? E nós terminamos a maratona, os 42 quilômetros, debaixo de chuva, até porque era uma corrida na mata, né? Então, atravessando pontes, lagos. Um ambiente inóspito. Chegamos, assim, exaustas, mas... eufóricas, porque para quem ia ser desclassificada de uma corrida, vamos dar uma corridinha, né, só para brincar, nós saímos com o título de maratonistas. Aí nós saímos toda animada para pegar a medalha. E aí a gente fazia os planos, olha, nós vamos pegar essa medalha, nós vamos fazer igual os maratonistas que correm em Nova York. No dia seguinte, eles desfilam com a medalha no peito. E todo mundo vai dando parabéns. Congratulations. Na hora que nós chegamos lá, não tinha medalha. E nem banana, né? Era uma caneca. A senhora que estava entregando viu a nossa cara de decepção. Frustradíssimas, esperando. E tentava nos convencer do símbolo daquela caneca. You can, sabe? E essa caneca para nós virou piada, né? Porque o símbolo dela é que a ignorância foi uma bênção. Talvez seja o significado que vocês vão levar para sempre. Bate o olho numa caneca e vai lembrar desse aprendizado. Exatamente. Nós tivemos mais sorte que o juízo.
Às vezes isso é bom, você não acha? Acho que com essa história toda você pode dizer que nem sempre essa previsão é bem-vinda, né? Essa segurança, essa coisa, a gente saber os próximos passos. Influenciadores falam, né? E não sabia que era possível. Foi lá e fez. Foi lá e fez. É bem o caso. Aliás, não sabendo que era impossível, né? Ou sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Mas para nós, não. A ignorância foi uma bênção mesmo. E a corrida, ela faz parte da minha vida até hoje. É uma história e tanto, né? Que te acompanhou, né? Começou talvez tarde, de uma forma meio que, né, por acaso, ou quem sabe, sem querer, mas transformou a sua vida. Sim. Se você pudesse, assim, pensar em um único aprendizado que a corrida trouxe para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua personalidade, para a sua forma de enxergar o mundo. Foi uma trajetória e tanto, né? Com muitos aprendizados, muitos desafios vencidos, mas você teve também dificuldades e momentos não tão fáceis, né, Júlia? Nós estamos conversando com a Júlia Nakagawa, que é triatleta, montanhista, paraquedista, uma ex-sedentária e está contando um pouquinho da sua trajetória pra gente. E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais detalhes dessa história incrível. Fica com a gente. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento e a nossa conversa hoje é com a convidada Júlia Nakagawa, contando um pouquinho da sua trajetória, onde ela transformou o esporte em combustível, não só para a saúde física, mas para a alma. A Júlia fez o primeiro salto de paraquedas com 51 anos, como ela também nos contou, a primeira maratona aos 54, até que se tornou representante do Brasil no Mundial de Triatlo. Uma verdadeira jornada de propósito, solidariedade e reinvenção. Mas a Júlia também me contou no nosso primeiro bloco que você ganhou muitas coisas, né? Vivendo o esporte muito intensamente, conheceu muitos lugares, superou muitos desafios que você nem imaginou que era capaz. Mas nesse meio do caminho você superou também outros desafios totalmente inesperados. Você passou por um momento de susto da sua vida em relação à saúde. Como que foi isso? Você já vivia de uma forma mais saudável ainda, né? Como que foi esse momento aí que você passou por um desafio um pouco diferente? Foi mesmo. O ano era de 2021, em plena pandemia. E exatamente nesse ano eu tinha sido convocada para um Mundial de Triatlon no Canadá. E que foi cancelado. Então, vivendo aquela decepção de tudo fechado e aquele medo iminente, né? Tudo estava sendo cancelado. Eu me tranquei em casa, até porque eu tenho uma mãe de 90 anos, então eu treinava dentro de casa, montei uma mini academia, treinava no rolo, na bicicleta, e a Covid não me pegou. Você manteve a sua rotina de exercício e a sua vida do mesmo jeito, certinho. A Covid não me pegou, mas ela me prejudicou indiretamente. Com os hospitais lotados, eu tive uma crise de apendicite. E enquanto eu esperava uma vaga no hospital, a apendicite se rompeu. Aí se agravou. Montaram uma UTI no quarto do hospital. Eu fiquei internada por 30 dias. A terceira cirurgia chamaram a minha família, até porque tinha um risco iminente de uma septicemia. E nesses momentos difíceis, sozinha no hospital, isolada. Porque nem acompanhante podia ter. Nem acompanhante eu poderia ter, né? Eu lembrava da médica do trabalho, que aconselhava: você parece aquele carro novo. Um dia você pode precisar de motor e ele pode falhar. Pensa numa frase que te marcou, né? Foi. E eu vi que os meus motores, coração, pulmões e rins, eles aguentaram e suportaram bem esse acidente de percurso. O esporte me salvou, Ana. Então, se eu
continuasse como aquela mulher sedentária, né? Provavelmente Talvez esse desafio não teria sido não vencido. teria superado, né? E um ano depois da minha alta, eu participei de um campeonato em Florianópolis, um campeonato brasileiro de triatlon, e foi essa prova que me qualificou para o outro mundial de triatlon na Alemanha, que foi a minha maior conquista no esporte. Fui representar as triatletas brasileiras com mais de 65 anos. Uma grande responsabilidade. Exatamente. Então, saindo de uma pré-morte, né? E tendo a vida novamente em ação, foi um grande aprendizado. A vida surpreende muito, né? Sim, Deus me salvou, eu digo que Deus me salvou através do esporte, né? Direta e indiretamente. Exatamente. E você, inclusive, para a gente concluir, você também é praticante de um esporte que não é tão comum e tão conhecido, ou pelo menos não é aqui no Brasil, né, tão praticado, que é o montanhismo. Diante, né, de todas essas questões de não ser igual ao futebol, basquete, como que você começou no montanhismo e o que trouxe para você de bom? Porque o triatlo, a corrida, o paraquedismo, tudo isso te ensinou muita coisa, né? A minha vida está sempre em movimento, sabe? Não tem tédio, né? Não tem tédio. E quando eu me aposentei, eu queria fazer uma viagem significativa. Que simbolizasse essa fase. Exatamente. E eu li na capa de uma revista, Monte Kilimanjaro, onde pessoas comuns conseguem feitos extraordinários. Nossa, eu me empolguei, comecei a sonhar. Tribos nômades, conhecer a Tanzânia, o Quênia, migração dos animais e ainda alcançar um dos 7 cumes mais altos do mundo, o mais alto da África. Aí eu fui perguntar para o meu filho, seria um investimento alto, tanto de tempo de treinamento como de equipamento. Aí ele começou assim, mãe, você está no último terço da vida, você merece. Fiquei chocada, como assim eu no último terço da vida? Ele quis te dar um estímulo e na verdade foi chocante ouvir isso. Mas, pensando bem, eu concordei com ele. Porque com a expectativa de vida do brasileiro, 75 anos, quem passa dos 50, aproveite o último terço da vida. E um ano depois de muito treinamento, subindo várias montanhas aqui no Brasil, eu fui comemorar o meu aniversário no topo do Kilimanjaro, a quase 6.000 metros de altura. E isso daí foi assim uma grande comemoração, uma celebração de vida. Não só física, mas espiritualmente. E, além do mais, conhecer um povo muito diferente, cultura diferente. Lindo de ouvir. Lindo foi. Olha, Júlia, eu acho que de todos né, a gente ouve muitas histórias de superação, né? A gente vê pessoas com dificuldades motoras, dificuldades cognitivas, financeiras, emocionais, mas eu acho que nada é tão valioso quanto a gente superar a si mesmo, né? É claro, do alto de todos os nossos privilégios, mas a sua história é muito inspiradora no sentido da gente transformar cada instante da nossa vida em muito significativo, né? É um prazer ouvir um pouco da sua história, contar, você contando, chega a ser bonito de ver também a questão do brilho no olhar, né? Quando a gente vê alguém falando do que gosta e do que faz o seu coração bater, é muito, muito especial. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. Eu que agradeço. Bom estar aqui com você. Hoje nós conversamos com a Júlia Nakagawa, com uma conversa muito inspiradora. E nós agradecemos mais uma vez pela presença dela aqui conosco e conhecer um pouco da sua história e aproveitar para refletir, né, a questão do ressignificar, do recomeço e, claro, mantendo o foco na qualidade de vida, independente da fase da vida que nós estamos. Não perca, no próximo programa nós vamos abordar um pouco mais a fundo a história da Júlia, os desafios e os aprendizados e a coragem de iniciar algo novo na maturidade.
Além de tantos esportes, a Júlia também é uma voluntária e teve diversas outras experiências riquíssimas que vai compartilhar conosco. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode conferir essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E claro, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!